Gabi, tudo bem? Oi, Bia, boa noite. Quero te fazer uma pergunta. Você escuta vozes? Não escuto, mas a partir de hoje eu vou começar a escutar. Isso são as do Cerrado, viu? Isso mesmo, as vozes do Cerrado. Está no ar o podcast Vozes do Cerrado. Uma mistura de jornalismo, entretenimento e muita coisa mais, né, Gabriela? Sim, muita coisa, porque o nosso Cerrado tem muita coisa pra gente aproveitar e a gente vai falar sobre diversas coisas, a gente vai ter interação, então fica ligado aí que a gente vai começar. Vai. E a gente vai ter notícias, a gente vai ter entrevista e a gente precisa que você que está aí acompanhando Vozes do Cerrado participe com a gente. Então, interaja, manda mensagem, converse com a gente por aqui, que a Sabrina tá ali por conta de vocês, hein, gente? E vamos começar então com as notícias, né? Vamos falar de política? Vamos. Peraí, a gente esqueceu de uma coisa. Quem é a Gabriela e quem é a Bia? Pois é meio difícil, né, falar quem é você e tal, parece uma redação da escola, mas eu vou tentar me apresentar aqui brevemente. Meu nome é Gabriela Couto, eu sou estudante de jornalismo e eu topei essa loucura aqui com a Bia, né, de apresentar o Vozes do Cerrado, porque é uma coisa muito legal, né, misturar jornalismo com entretenimento, é uma coisa que me pega muito. Você, Bia? Bom, eu sou a Bia Montes, tenho aí uma trajetória na área de política já há mais de 2 décadas. Hoje estou em uma outra área do jornalismo e começando hoje a surfar nas ondas dos podcasts. Sim, vai virar o Gabriel Medina agora mesmo. Nós duas. Sim. Então vamos começar a falar? Vamos falar de política. E a gente vai trazer, então, nesse primeiro giro de notícias do Vozes do Cerrado, a gente vai falar sobre Uberlândia. A prefeitura anunciou aí umas obras de pavimentação na cidade, mobilidade, que investiu, que fez, mas a gente vê por aí alguns buracos, né? Muitos buracos. Muitos buracos. Então, vamos cobrar da prefeitura aí uma pavimentação melhorzinha, hein? Prefeito Adelmo tá saindo, prefeito Paulo Sérgio chegando. Uberlândia tá com uns probleminhas aí em pavimentação, hein? Vamos passar agora para a economia. Nós estamos na melhor época do ano para o comércio, né? Sim. Eu já comprei meu presente de Natal. Já? Já contribuí para a economia brasileira. Olha, eu posso falar que eu contribuí também. Comprei 3 presentes. Das 3 pessoas que vão ganhar presentes da Bia. Já estão comprados. Mas eu acredito que o Papai Noel tem passeado bastante aí no centro da cidade, né? Tá bem movimentado, as ruas ficaram bonitas, a prefeitura caprichou na decoração de Natal de Uberlândia. E ontem a gente deu uma voltinha no centro da cidade, tá lotado. Isso é muito bom. Gira dinheiro na cidade, traz emprego, traz desenvolvimento. E vamos falar de agro? Vamos. Eu sou da roça, vamos falar do agro. Eu também sou da roça. Tenho pezinho lá no agro. Uberlândia traz aí uma safra legal, fechou com 12% na safra de milho, superou o ano passado. Então, muita pamonha. Muita pamonha, muito curau, muito mingau de milho verde. Mas temos desafios, o clima tá aí bem louco. Chuva, calor, enchente, seca. Tivemos um período de seca bem grande, né, Gabriela? Foi. Esse meu nariz, que horror. Uberlândia foi praticamente devastada pelo fogo. Não Uberlândia, né? Toda a região aqui do Triângulo Mineiro foi devastada pelo fogo. Veio a chuva, tá tudo rebrotando. Falando nisso, o Parque do Pau Furado, que foi destruído, tá lindo, gente. Ó, quem puder, vai lá visitar o Parque do Pau Furado. Tá muito bonito, viu? Tem algumas trilhas que não estão fechadas, mas as que estão liberadas vale a pena fazer. E, falando em Uberlândia ainda, trazendo mais coisas de Uberlândia e voltando no tema de Natal, que eu já dei um spoilerzinho aí. Natal Luz. Uberlândia está com um evento essa semana toda, trazendo várias apresentações. A Praça Tubal Vilela está com barraquinhas, com muita opção para a família passear. E agora, na sexta e no sábado, a gente vai ter a apresentação, né? Natal Luz. Também vai ter aquelas janelas encantadas, né? Que eles fazem lá na frente do museu, da escola. É muito lindo o espetáculo. É bem tudo brilhando, assim, as crianças cantando, parecendo uns anjinhos, é uma gracinha. A entrada é gratuita, né? Então vale a pena dar uma conferida, né? Vale a pena. Vale a pena prestigiar o que o Uberlândia traz pra gente, né? A gente tem que prestigiar porque a gente tenha mais.
mais cultura, mais entretenimento. Isso é importante. Bom, esse primeiro bloco a gente traz essas notícias, algumas coisinhas importantes da cidade, da região. E o segundo bloco, a gente vai falar sobre coisas que são realmente legais. Entretenimento, nada de política, nem economia, porque eu não sei nem o que é inflação. Então, a gente vai focar um pouco mais no Natal, né? A gente já começou falando que vai ter o Natal Luz aqui em Uberlândia. E eu também trouxe outra coisa muito legal, que é o concerto Candlelight, que acho que algumas pessoas já devem ter visto, que é aquela orquestra que eles fazem com aquelas velas, né? Aquela coisa bem bonita, assim. Eles vão fazer um especial de Natal lá no CDL Uberlândia, que vai ser dia 21 de dezembro e dia 27 de dezembro. Os ingressos já estão à venda. Eu acho que ainda tem uma boa disponibilidade para o último dia. E vai ser um concerto muito legal. Vai desde Tchaikovsky com Quebra-Nós até All I Want for Christmas da Mariah Carey. Então... E, inclusive, tem ou já teve, não sei, que é um especial de rock, né? Ah, é do Candlelight também, Isso. sim. Gente, compensa. É lindo, lindo. Compensa a experiência, é magnífico. E no dia 19 de dezembro, a gente vai ter lá no Mercado Municipal um especial, um cover do Bee Gees e do Elvis. Sim, eu acho que marcou uma geração que é a da Bia, mas também marca a minha, né? Porque meus pais escutavam muito, então é aquela coisa meio nostálgica, assim. Muito nostálgico. E lá no mercado, um lugar super legal de ir, né? Ficar lá de boa, tomando uma cerveja, escutando música. E uma coisa muito interessante, que vai ter o especial do Elvis, né? O Elvis era o cara do Natal, né? Era o cara do Natal. Nesse último filme, sobre a história da vida dele, tem algumas cenas bem legais de natais do Elvis. Sim, ele geralmente, acho que foi em 1982, que ele abriu as portas da mansão dele, né, a Graceland, para poder fazer espetáculos, assim. Então, o pessoal que trabalhava lá, os guias, né, eles sempre comentavam que o feriado preferido do Elvis era o Natal. Era o Natal, justamente. E vamos continuar nessa pegada de Natal, de fantasia. A gente vai vir agora com o segundo bloco do Vozes do Cerrado, com um convidado especial. Então, me dá 30 segundinhos. Fica aí que em 30 segundos a gente traz mais novidades para vocês. Voltamos falando de fantasia. Natal é uma época que traz muita fantasia, né? Você acredita em Papai Noel ainda, Gabriel? Não, ainda não. Acho que eu parei, eu tenho 21, devo ter parado recentemente. Não, brincadeira, não foi recentemente não, foi com 5 anos, mas realmente é uma coisa que deixa as crianças, né, mais felizes e tudo mais, mas chega um momento que a gente tem que parar de acreditar, né? E aí, hoje em dia, os jovens estão começando a criar novas fantasias e jogar RPG, que é muito legal, inclusive, já joguei também. E hoje a gente está aqui para falar sobre um livro que vai comentar muito sobre esse assunto. Esse livro é um livro especial. Para mim, é muito especial. Por quê? O escritor desse livro é um amigo meu. E ele me contou sobre a história desse projeto e eu dei meio que um empurrãozinho, né? Para ele escrever para ele trazer isso para nós, transformar esse livro. Então a gente está recebendo aqui hoje no Vozes do Cerrado o Johnny Kleber Galvão. Meus amigos é Johnny, né, Johnny? Boa noite, seja bem-vindo ao Vozes do Cerrado. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal que está assistindo. Eu vim aqui hoje para mostrar para vocês um pouquinho do que é o livro, qual que é o objetivo e sobre um pouco, só uma palhinha sobre o que se trata o livro. Espero que vocês gostem.
Johnny, vamos lá. O nome do livro, Nikita. Conta um pouquinho sobre isso. Então, o nome na história ainda não foi citado o qual o objetivo do nome. Então, isso também é spoiler. Ah, então a gente não pode contar. Então eu quero saber como surgiu essa ideia, porque você jogava RPG. Uhum, E você me falou que o livro vem de uma mesa de jogo. isso. Então me explica para quem está acompanhando Voz do Cerrado, como surgiu essa temática do livro, como foi sua inspiração para escrever. Então, na verdade, só te corrigindo, não foi uma mesa de RPG. Foram várias. Foram várias. Isso. Então, Gente, eu nunca joguei RPG, tá? Eu sou analógica, eu sou uma pessoa mais antiga. Eu brinco que eu nasci no século passado, minhas coisas tudo é do século passado. Então, RPG na minha época não existia. Então, o RPG, eu comecei a jogar RPG em 2016 com a galera do trabalho. Aí lá naquele início, tinha um colega nosso que fazia como se fosse um jornal mesmo, contando um pouquinho do que acontecia na história. Falei, nossa, que legal. Então, além de eu acompanhar o jogo, jogando, eu consigo acompanhar também as notícias do que está acontecendo naquele mundo. Isso foi muito bacana. Então, só que aí naquela ideia eu não tinha a menor. Eu estava fazendo faculdade ainda, não tinha nem ideia de como que eu poderia esboçar isso. Mas isso ficou na minha cabeça. Em 2021, eu tive uma segunda oportunidade de jogar RPG. E aí eu joguei com os amigos de Brasília. E aí nesse momento eu falei assim, cara, essas histórias são muito legais para ficar só entre a gente. A gente tem que dar um jeito de fazer isso mais pessoas conhecer, ver o tanto que é legal, o tanto que dá essa emoção, o tanto que estimula a criatividade estimula também. a criatividade, a imaginação, a coragem também. E aí em 2021 eu comecei a escrever o livro. Só que essa mesa foi rápida, então a gente acabou que eu fiquei mais na história do que no jogar mesmo. A gente jogou, acho que foram só 2 ou 3 meses jogando nessa. Eu quero que você me explique uma coisa para depois a gente voltar então para o livro. Porque como eu falei que eu sou mais das antigas, me explica o que é um RPG. O RPG eu poderia ter trago, mas eu esqueci. É quando você joga com outras pessoas um jogo de história. É quase um faz de conta. Tem uma pessoa que fica por conta de te contar uma história e aí vocês estão jogando com essa pessoa que está contando. A gente chama de mestre. Então o mestre ele vai te contando uma história. Ah, Bia, você está numa floresta assim, assim, assado. De repente você ouve um barulho. O que você vai fazer? Aí você tem total... você tem um mundo aberto para fazer o que você quiser. Aí você fala, eu quero correr. Eu quero ver o que é esse barulho. Eu quero Mas tem toda a questão atacar. dos dados também, Isso. né? Mas você tem total interação. Você pode tentar fazer o que você quiser. Os dados são para te dizer o nível de precisão e o nível de sorte que você tem ao realizar aquela sua vontade. Então, eu quero ver o que tem dentro do arbusto. Então, joga os dados para ver. Aí você joga os dados. Aí, dependendo da porcentagem que está no dado, você consegue ver ou não o que está lá naquela moita. Em resumo, é isso. E como que a sua história se conecta com esse jogo? Se você pudesse compartilhar um pouco pra gente, sem dar spoiler, né? Como que ela se conecta com esse mundo? A história conta de um personagem que viveu essas aventuras de RPG em primeira pessoa. Então, na verdade, são cartas dele contando. Eu estava em tal lugar e fiz assim. Eu vi acontecendo tal coisa assim, assim, assado. Então, como você falou que relatando. Aquela pessoa fazia, né? Isso. Um jornal, assim. Isso. Um diário. Só que aí, o do meu colega que ele fazia, era um jornal para a população, como se fosse um jornal impresso mesmo, que ele distribuía na internet, que ele distribuía para todos na empresa, todos na aldeia. O meu não, o meu o meu livro, ele conta a história de cartas do Nikito para outra civilização. Ele manda essas cartas para um outro lugar falando, aconteceu isso, isso, isso. Muito legal.
Você pegou uma coisa que, né, você se inspirou no cara que fazia jornais e trouxe para um lado mais pessoal também, né? Isso. Porque é ele escrevendo, então ele mostrando o que ele passou, E o que ele através dos olhos sentia, né? dele mesmo. E não, porque igual, uma coisa é o mestre contar. Sim. A história, o enredo, ele tem todo um planejamento para jogar. No meu caso, não. O meu objetivo não é contar a história de todos os personagens. É o mundo que o Nikito viu quando ele viveu aquele jogo, aquela cena, aquela história. Muito legal, fiquei interessado. Vou querer ler, viu? Olha, eu posso dar um pequeno spoiler, porque eu li grande parte do livro já. Eu estou fazendo a revisão do livro e são cartas fantásticas. São cartas fantásticas. Tem um... Posso contar um pedacinho ou não? Pode. Posso? Só um pedacinho. De leve, É de leve. Eu só vou falar assim. A parte do navio é incrível. A parte do vinho no navio é muito legal. Né? Soltou essa, sim, pra deixar todo mundo curioso. Pra deixar curioso. Eu acho que a gente tem que deixar aguçar essa curiosidade, porque o livro é muito bom. Muito bom mesmo. Agora eu quero que você me conte uma conversa que nós tivemos antes. O pessoal que está acompanhando entender. Você começou a escrever o Nikito só para você, né? E depois que você veio com esse projeto de transformar ele em livro. E hoje ele não é um livro só. É uma trilogia. Será uma trilogia. Eu já estou começando o segundo livro, mas estou dando mais foco no primeiro, porque não adianta ter 3 e não ter nenhum. Então eu estou dando esse foco no primeiro, mas o segundo e o terceiro já estão previstos, sim. Já estão sendo idealizados, digamos assim, porque começa como uma ideia mesmo. Aí depois que ela vai criando forma e criando aspecto físico. Então a ideia já está feita, digamos assim. Então agora o próximo passo é transformar a primeira parte da ideia em versão física. Hoje eu trouxe para vocês uma versão física e digital. Essa aqui é a versão 1, digamos assim, a piloto da piloto, o ideal inicial. O manuscrito. E você, Bia, tá com a versão digital que já está mais próxima da versão final, digamos assim. O objetivo é a mesma história, digamos assim, só que já com algumas reformulações que acabam acontecendo no processo de impressão. Mas que cada uma dessas sugestões, vou falar como sugestões, foram primordiais para a evolução do projeto, para a evolução do livro. Nossa, e até o formato, ele, tipo assim, simula uma folha antiga pergaminho. Ele simula um pergaminho. É muito interessante. Porque... Dei outro spoiler aqui. Podia dar spoiler. Podia. Mas achei muito legal, porque é visual também, né, pra pessoa, os desenhos e tudo mais, Isso. muito legal. É um livro visual, isso é verdade. Ele tem imagens, ele tem enredo. Dentro do enredo a gente consegue visualizar as partes que não possuem imagem. Bom, eu na minha imaginação, né? Algumas pessoas que leram, que são como você mesmo disse, Bia, pessoas que gostam muito de ler, que comem livro, que são da turma que não é da turma de imagem, digamos assim. Disseram que está bem detalhado, que consegue imaginar. E para as pessoas que não gostam somente de leitura, acham monótono e tal, as imagens, esse é o objetivo, porque às vezes a pessoa não consegue imaginar a cena inteira. Então eu falei, vou colocar uma imagem para ficar mais fácil de visualização. Mas eu acho que a galera da RPG tá acostumada a imaginar, né, sem ter uma imagem ali pronta, porque o jogo é tudo sobre isso, né? Porque são seres humanos, né? Mortais jogando, assim, e você que tá criando, imaginando. E é aí que eu entro com as imagens, porque o objetivo do meu livro não é só acertar os nerds viciados em RPG, digamos assim. Os mortais também, as pessoas normais. Isso, para as pessoas normais. Eu estou nesse normal aí. Para as pessoas normais, o objetivo é esse, tá? Mas o que é vou dar um spoiler. O que é um licantropo?
o que é um Goblin? Porque a maioria das pessoas normais não sabem o que são esses monstros, o que é o que eu tô falando. Então, se não tiver uma imagem, ela vai ter que... Gente, mas o que é isso? Sim. A imaginação dela Isso. pode Pode ir para transfigurar outra o que é o personagem. pode não representar bem o que é a imagem. Nós que somos viciados em conteúdo, vou falar, viciados em conteúdo pop, digamos assim, conteúdo nerd, a gente sabe o que é um Goblin, a gente sabe o que é um Golem, a gente sabe o que é um monstro, um arco e flecha, mas talvez uma pessoa que não é dessa cultura não faça a menor ideia do que é. Johnny, agora eu quero que você me conte uma coisa. Tem um negocinho aí no seu braço. O que é esse negocinho aí no seu braço? Isso aqui é um bracelete celta. Ele está 100% vinculado ao livro. E eu comprei, eu fui numa feira. Também está escrita no livro, mas eu não vou contar aqui. Vai ter que ver no livro. Nessa feira tinha um ferreiro e ele fez. E é um bracelete celta que dizem que dá proteção. E o meu guerreiro, ele é mais ou menos daquela região. Então, sem dar spoiler, ele é mais ou menos da mesma região. Então, é um bracelete com objetivo tanto quanto no livro mesmo, de proteção e de estilo mesmo. É um estilo... Ele fez na hora? Sim. Foi forjado na hora. Forjado realmente em ferro. Ficou muito bonito. Muito legal. Rafael, dá pra mostrar aqui na câmera pra galera que tá acompanhando? Mostrou. É bem interessante, né? Nossa, lindo. E é um amuleto de proteção. Então tem tudo ligado ao livro. Tome sua proteção de volta. Mas você falou uma coisa aí, Johnny, que eu quero trazer para as pessoas entenderem também. Você falou da cultura pop, dessas coisas mais atuais que vêm com os jogos, com essa tecnologia. Mas seu livro tem uma pegada de história, porque ele remete aos celtas, ele remete a um passado. Uhum. Então conta para nós como que é essa coisa de trazer esse antigo para esse novo, nessa linguagem para as pessoas que jogam, que fazem parte desse mundo pop. Então, eu acho que o objetivo maior é conseguir mostrar um pouquinho da forma que o Nikito pensa, da forma que o Nikito vê o mundo. Porque, por mais que seja antigo, sem tecnologia, como você disse, a gente é muito viciado em tecnologia. E ele é num mundo sem isso. Então, a forma dele ver o mundo é diferente. A forma dele sentir o mundo, dele sentir as emoções com as pessoas é diferente. A interação com as pessoas é diferente. Não é igual a gente que manda uma mensagem sorrindo, mas a gente está lá, todo triste, digamos assim. A forma de ele interagir com as pessoas, com os sentimentos é diferente da gente hoje. E eu quero mostrar isso. Então, o objetivo do livro está basicamente em mostrar como que o Nikito vê o mundo. Agora eu vou te fazer uma pergunta em cima da sua resposta. Você é um cara da tecnologia, certo? Sim. A sua profissão é tecnologia. Sim. Você, escrevendo esse livro, você percebe que a tecnologia afastou a gente de muita coisa ou não? Então, a tecnologia ela tem o ponto positivo, que é o que eu vivo, digamos assim, mas ela tem um lado negativo também, que eu sempre digo que a tecnologia ela nos aproxima de quem está longe e nos afasta de quem está perto. Igual ela, nesse momento, ela me aproxima de quem está mais de 500 quilômetros de distância de mim, mas me afasta talvez de alguém que esteja perto de mim, porque eu tô aqui no telefone, digamos assim. No mundinho online. No mundinho online. Eu tenho uma amiga que sempre falou que, ai, Johnny, você e seu Tecmundo. No Tecmundo, isso mesmo. Olha, a gente tem uma interação bem interessante aqui. Nossa, ficou bem repetido agora, né? A Bia precisa consertar isso nas falas dela. O livro abrange todos os públicos, maravilhoso. Júlia Santana de Paula. Essa já tem spoiler do livro, Johnny? Eu acredito que não. Então ela tá só É a participando. Julinha.
Um beijo, Julie. Ó, ela tá curiosa pra ler. A gente, tem muita gente aqui mandando recadinho. Vou mandar um abraço pro Lord Spy, da Game Genesis, que é um cara que também joga RPG. Inclusive, ele tá me devendo uma mesa, que ele falou que ia me apresentar uma mesa de RPG e não me apresentou ainda. Ele tá aqui, ó. RPG é uma excelente ferramenta em processo de criação de histórias. Sim. E é o que eu tô falando. O RPG, ele consegue fazer sua imaginação explodir mesmo. Então, você não precisa pensar, nossa, eu tô aqui nesse mundo quadrado sem poder fazer nada. Não, você tem o poder de fazer o que você quiser. Você fala assim, te deram uma missão, agora você tem que ir atrás, sei lá, de um ladrão. Aí você fala assim, eu não vou. Ué, mas como assim? Não vou, não quero. Eu quero subir em cima da mesa, pegar uma cerveja e despejar na minha boca goela abaixo. Você pode. Então, essa que é a parte legal do RPG. Você não tem parede, você não tem bloqueio. Você pode fazer literalmente o que você quiser, porque é um mundo de imaginação. E isso abrange qualquer coisa. Falando sobre isso, ser um mundo de imaginação, você pode fazer o que você quiser. Você, na sua experiência pessoal, você acha que isso te ajudou a, tipo assim, por exemplo, no seu trabalho, você se sente às vezes meio afobado, te ajuda como uma forma de escapismo, jogar? Você acha que isso é legal? Eu acho que não como escape. Eu acho que são coisas diferentes. O RPG, ele me ajuda nesse extravasar de energia, digamos assim. Às vezes a gente tá doido querendo só ter um momento com os amigos. E aí o RPG ele fornece isso, porque não é online. Você joga, não é cada um no seu computador, na sua casa, no seu videogame, separado. Você joga como a gente está aqui, conversando. E aí rola interação. Inclusive o mestre até sugere que a gente, quanto mais interações no personagem a gente fizer, mais viva a mesa fica e mais dentro do personagem você entra. Então, fica um ar de companheirismo, de amizade, a gente realmente se sente no ambiente. A última mesa que eu joguei, em 2023, o nosso mestre, ele imprime as peças em impressora 3D. Então, ele faz literalmente o mapa. Você não só imagina, você consegue ver o lugar. Então, você vive naquele lugar. Então, me explica aqui uma coisa para uma pessoa leiga, que segundo o Lord Spy tá falando aqui que em 2025 eu não vou escapar de uma mesa de RPG. Tô contando com isso, viu, Spy? Tô contando com isso. Posso dizer que um RPG é um jogo de tabuleiro? Sim, ele é considerado um jogo de tabuleiro, só que sem limites, digamos assim. Você falou várias vezes o mestre. Quem é o mestre num jogo? Pode considerar Qual é o papel dele? Pode considerar como narrador de uma história. Então, no livro, o Nikito é um mestre? Não. Não? Não. O Nikito, ele é um jogador de dentro do RPG. Ele não é o mestre. Então, ele não narra... vou dar um exemplo. A pessoa chegou e foi lá na casa da fulana e falou com a ciclana assim, assim, assado. Não, ele não faz... Não tem isso no livro, porque ele não sabe. Ele faz isso se ele realmente viu. Isso. Igual, o fulano saiu aqui na porta. Pra onde que ele foi? Não sei. Que hora que ele voltou? Ele voltou tal hora e me contou só o que ele viu. Ele realmente só sabe o que ele viu, ouviu ou sentiu. Esse é o diferencial, então, do livro, né? Isso. Então, algumas situações, para os meus mestres que estão assistindo e que vão ler o meu livro... eles podem até ver e falar, mas isso não aconteceu no livro. Ou então, ele mentiu nesse ponto. Não é que mentiu, é porque essa parte ele não viveu. Então, o personagem saiu do ponto periférico do Nikito, ele não sabe o que aconteceu, ele não sabe se foi real, se não foi, se foi verdade, se não foi. Então, ele vai acreditar no que está dentro do mundo dele. Do mundo dele. Isso também é um ponto de vista que normalmente a gente não leva em consideração quando a gente está lendo ou quando a gente está assistindo alguma coisa. E eu fiz questão de colocar, porque nem tudo é o que parece, nem tudo é exatamente como deveria, digamos assim. Tá, agora eu quero saber uma coisa aí. Quando que a gente vai ter
esse livro? Eu sei que eu tenho que entregar uma parte que me cabe no livro. Mas a gente tem aí um cronograma, né? Sim, sim. A gente tem um cronograma e ele tá bem puxado, digamos assim. Eu já estou em contato com a editora. A minha revisora, pela previsão, deve me entregar ainda no final desse ano ele revisado. Então vai ficar faltando só esses últimos ajustes para no ano que vem, no primeiro semestre, a gente conseguir fazer o lançamento físico dele. Em defesa da revisora, Gabriela, a primeira revisão voltou porque ele mudou a história, porque ele foi reler e reescrever. Né? Foi. Eu precisei fazer isso, porque em minhas releituras eu vi que faltava coisas essenciais, coisas que eram para fazer sentido, mas que não estavam fazendo sentido na hora de ler a história. Porque, como eu te falei, é aos olhos do Nikito, mas sem ter uma noção de entendimento da história como um todo, estava meio perdido. Uhum. Porque do nada ele começa a batalha e não é assim. Então tem que ter um prólogo, tem que ter um início. Um contexto básico. Isso, porque por mais que no RPG o mestre ele sempre fala, traga seu personagem criado e mais traga a história dele. Então eu já tinha a história, por causa de 2021. Eu peguei, é o mesmo personagem. Em todas as 3 mesas de RPG, o mesmo personagem reviveu, digamos assim. Ele não morreu nenhuma vez. Ele só continuou a história dele, digamos assim. Em outras aventuras. Isso. Então, são aventuras. No primeiro capítulo tem uma aventura de um RPG. Nos outros capítulos são outras aventuras. Não vou dar spoiler de o que tá onde. Mas tem esse enredo. Só que não é desconecto. Não tá desconectado. Eu fiz uma batalha aqui e aí, sei lá, fiz outra batalha. Não. Tem toda uma história, tem todo um objetivo. E bem conectado, acredito eu. No mundo da literatura, a gente brinca muito que quem escreve, ou escreve uma fantasia, ou escreve uma vivência. O livro Nikito, ele traz a fantasia, que você já falou, mas ele traz algo vivido do Johnny, ou não? Sim, ele traz algumas vivências minhas e nem tudo é o que parece. Eu vou deixar dessa forma. Porque ao mesmo tempo que a história pode não ser real, ela pode ser real. Em vários aspectos. Tanto físico, quanto espiritual, quanto... Então, não dá realmente para saber, em alguns momentos, se eu estou falando da minha vida, se eu estou falando da minha vida espiritual, se eu estou falando da minha vida psicológica, ou se eu estou falando só do RPG. Então, isso é realmente uma incógnita proposital. É uma mistura. É uma mistura. Que tem o Nikito, tem o Johnny, tem o RPG, tem vivências, tem experiências. Tem experiências não minhas também. Tem experiências de pessoas que eu aprendi. Porque nós, seres humanos, a gente vai crescendo não só com a vivência, com a observação. Então, algumas das cartas também são cartas de observações. Não são só cartas minhas. Não são só histórias minhas. São histórias de vivências de outras observações. Pelo Nikito. Tudo do ponto de vista do Nikito. Isso. Bem interessante. E o mais engraçado, tem horas que realmente eu discordo do ponto de vista dele. É engraçado isso, mas aconteceu várias vezes, inclusive. E isso não te travou no processo criativo de escrita? Não, deu vontade de discutir com ele, mas não tinha jeito. Então, ficou mais só como história mesmo. Tá. Podemos esperar livro para 2025? Sim. Quando? Com toda 2025? certeza. Início do ano. Primeiro semestre. Primeiro semestre, mas agora exatamente vai depender da minha revisora. Que vai entregar semana que vem. Da minha editora. Temos que cobrar isso aí do Robson. Dos meus patrocinadores. Então, assim, depende de... Ainda tá dependendo de outros. Se dependesse só de mim, aqui, ó,
Já tá aqui! Só que, como eu quero realmente uma versão incrível, uma versão digna Já de um está. livro de RPG, de um livro de história, de fantasia, então ainda tá precisando. Ó, essa versão tá. Não vou deixar. Foca aqui, Rafael, rapidinho. Bem rapidinho. Vamos ver. Vai ser uma coisinha assim só pra. Quem é esse que tá aqui? Segura aí. Esse é o Paolo. Ele é um... Ó, gente, é um negocinho bem interessante. Então, assim, só uma amostrinha da versão online. Essa aí já é antiga, né? É uma alquimista. Ó, temos aqui. Ai, você falou, eu posso dar um spoiler? Ah, porque eu tô apaixonada em algumas partes do livro, Gabi. Tem uma vela, eu queria muita vela pra mim. Aquela vela, eu queria ela na minha casa. Só queria a velha. Não, é uma vela. entendi É uma vela, gente. Também É uma entendi a vela que véia. tem um poder. Eu queria aquela vela. Ai, que poderes são esses? Bom, vamos lá. Olha, a gente tem algumas pessoas que mandaram mensagens aqui. Daqui a pouco a gente vai falar de cada um. Johnny, muito obrigada por Eu que você ter agradeço participado vocês. desse piloto do Muito Vozes obrigada, do Cerrado. Julie. Eu que agradeço vocês. E assim que eu tiver o lançamento com data, eu volto e convido vocês a irem lá. Com toda certeza. Obrigada. A gente quer que depois da noite de autógrafos, do glamour do lançamento, você traga o livro aqui pra gente fazer o lançamento aqui também no Vozes do Cerrado. Certinho, combinado. Brigadinha. E a gente vai pro intervalinho, né, Gabriela? Tomar uma aguinha. 30... Olha só, a gente está de volta com Voz Encerrada e agora a gente vai agradecer a participação de algumas pessoas aqui, mandar um beijo para Sabrina, para o Everton, jornalista, para o Teruan, para o Pedro Eduardo, para o Game Jesse. É o Lord Spy. o Lord Spy e Pra Flavinha. para Flavinha, Tá acompanhando. para Júlia Santana. Ela falou do livro, né, que abrange todos os públicos, maravilhoso. Lembra de ficar de olho quando ele sair, né, para você poder conferir tudo. A Jaque. A Jaque, podcast sensacional. Obrigada, Jaque. Valeu, Jaque. A Chayane Mariano, Guilherme Luiz, a Jael Adeilton, um bom começo, sim. A gente tem que começar em algum lugar, né? Foi o primeiro passo de uma jornada. Você vai poder acompanhar toda terça-feira. E a gente tem um canal do Foco, Berlândia. Foco Podcast Brasil. Então, toda terça-feira a gente vai estar aqui a partir das 18, 19. Estamos definindo esse horário, né, Gabi? Sim. Mas o canal já tem um podcast que acontece toda quinta-feira às 19 horas, da Sabrina, com a Dark. Acompanhe também, é muito bom, muito bom. Siga as redes sociais. Gente, tem cada vídeo lá interessante. Tem um que é muito bom da produção, que eu acho o máximo. É o da produção, que a produção tá lá quietinha tomando café e o povo tá quebrando pau, porque realmente é assim que acontece. Gente, muito obrigada para quem acompanhou o Vozes do Cerrado. Esse foi um piloto. Você que acompanhou e foi convidado para assistir, esse link não está disponível, né, Gabi? Não. Só agora, nesse momento. Então, a gente quer o feedback, a gente quer o retorno. Conte para nós o que vocês acharam, dê sugestões. Pode criticar também. Críticas, principalmente. É o primeiro. de muitos. Construtivas, porque senão eu choro. E eu não quis de ansiedade. Então, Gabi,
quero agradecer por você ter embarcado nessa loucura, porque foi assim, de supetão, né? Eu simplesmente mandei um áudio. Posso te ligar? Não, agora eu tô ocupada. Então tá, o negócio é o seguinte, tô montando um podcast, quer fazer parte? Aí eu falei, quero. E ela topou. E eu sou muito feliz, gente. Vou dar só um depoimento de vivência. Eu sou muito feliz de ser cercada de juventude. E essas juventudes embarcam nas minhas loucuras. Então, muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço por você ter me convidado, porque a Bia é uma pessoa que, assim, ela é uma inspiração pra mim, já falei pra ela várias vezes. E ser chamado por uma pessoa, assim, pra um projeto tão legal é incrível. Eu agradeço por poder participar. E esse projeto, ele não nasceu comigo, ele nasceu com o Everton. Então, a gente tem que falar do Everton. O Everton, jornalista. O Everton, jornalista, apresentador da Band. Então, nasceu com ele, nasceu com o Rafael, com a Sabrina aqui dentro do estúdio. E a gente vem trabalhando já há um tempinho. Já era para ter acontecido, mas a gente teve aí uns contrapontos que atrasou, mas estamos aqui. E janeiro, Voz do Cerrado, está no ar toda terça-feira, aqui neste canal. Vamos embora? Vamos. Tchau, tchau, gente. Boa Tchau, noite. obrigada.